Com muita alegria, estamos dando início nesse momento a mais um programa Frente a Frente na televisão Rede Vida, o canal da família. Que palavra bonita, família. E a televisão é o canal dessa família. Saudando o povo brasileiro, tenho hoje a grande alegria de trazer para uma conversa conosco a doutora Nelly Candeia, que é a presidente do Instituto Histórico e Geográfico aqui de São Paulo. Nós a convidamos, ela aceitou, e ela está aqui conosco e vai saudar o povo brasileiro. Boa noite, Brasil, boa noite, São Paulo, boa noite, paulistanos. É um prazer estar aqui nesse momento. Dona Nelly, se é um prazer estar aqui conosco e com o povo brasileiro, o Brasil quer conhecer a senhora. Os seus estudos universitários, onde foram? Os meus estudos universitários foram na USP. Eu sou professora titular na Faculdade de Saúde Pública, onde trabalhei durante 25 anos. E também fiz pós-graduação em Berkeley, na Califórnia, com uma bolsa da Organização Mundial de Saúde. Então, a senhora andou pela Califórnia? Andei pelo mundo todo, no Japão, na China, na Inglaterra, frequentei a London School of Economics, viajei muito a vida inteira, mas sempre trabalhando, porque eu tenho uma causa, tenho uma missão. A minha missão é a saúde pública e a saúde espiritual do povo brasileiro e da humanidade. O seu esposo, ele também é professor? O meu esposo, José Alberto Neves Candeias, é professor titular aposentado da Universidade de São Paulo, onde trabalhou também 30 anos na área de virologia. Então, a senhora trabalhou na USP? É, na USP. A nossa vida, a vida do casal foi na USP. Meus parabéns! Quantos anos de vida docente! E uma vida muito feliz, muito agradável e sempre recordamos com saudades o tempo que passamos, cada um na sua escola. Eu na saúde pública e ele no Instituto de Ciências Biomédicas, no campus. Doutora Nelly, já que a senhora é a presidente do Instituto, eu gostaria de fazer umas perguntas sobre o Instituto. Instituto Histórico e Geográfico, ele foi criado quando? Ele foi criado em 1894 e nós estamos às vésperas de comemorar os jovens, eu sempre digo assim, os jovens anos do Instituto, 117 anos, criado no dia 1º de novembro de 1894, mas é eternamente jovem, porque as pessoas vão mudando e as ideias também. A senhora é presidente há quanto tempo? Eu sou há 10 anos, eu nem acredito. Primeiro porque não estava no meu plano de vida, era completamente diferente, me aposentar, viajar mais, ir para a Inglaterra, onde temos muitos amigos, e Portugal, onde temos familiares, porque o meu marido é português, eu sou de origem portuguesa. E, de repente, é que aconteceu isso, foi uma mudança de trajeto, alguém que se lembrou de mim, por algumas publicações anteriores e eu fiquei então presidindo o Instituto, mas com alegria, porque no início eu achei que não iria aceitar, mas o historiador Hernani Donato, que é o nosso presidente de honra, disse assim: Nelly, você já percebeu, você vai ser a primeira mulher que vai presidir o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Então mudei, aceitei, fui a primeira mulher, tinha que aceitar. A senhora se referiu a Hernani Donato. Ele é de Botucatu, nasceu lá, um grande escritor, um grande amigo meu, e, aliás, ontem escrevi uma carta a ele. Estou aguardando que os correios se abram de novo
para poder colocar essa carta para ele. E Hernani Donato é um escritor maravilhoso que também traduziu a Divina Comédia de Dante Alighieri, traduziu da língua italiana para a língua portuguesa. Que maravilha! E, Dona Nelly, esse instituto, do qual a senhora é presidente, está localizado onde? Na Rua Benjamin Constant, 158, bem no centro histórico de São Paulo, são terras paulistas, Vila de Piratininga. São Paulo nasceu nesse local, é bem próximo do pátio do colégio. E o pátio do colégio está muito relacionado ao Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, e é lá que os novos membros tomam, em geral, posse, no dia 25 de janeiro. Padre Contieri abre as portas, que é muito generoso, e a cerimônia se realiza lá. O Instituto está bem próximo. Próximo da Faculdade de Direito também, né? Alguns passos. Né? Dona Nelly, doutora Nelly, lembre alguns nomes que pertencem ao Instituto? São tantos. Mas o que eu poderia dizer? Mais recentemente ou no início? Se for no início... Que ministro? O ministro... É o Lewandowski? É o Lewandowski. Ah, ele pertence também? Ele tomou posse recentemente e outros que o senhor esteve lá, sabe bem. O doutor Roque Savioli também, que nós estamos cardiologista. Nós estamos aguardando, porque durante a cerimônia eu falei baixinho para ele que ele estava convidado para fazer uma apresentação. Porque antes dele tomar posse, eu me interessei em conhecer melhor, obviamente, né, os livros que ele publicou. E fiquei muito admirada porque eu disse no início que eu fiz pós-graduação em Berkeley. E uma das áreas que me interessou naquele tempo, em Nilo Tempore, era exatamente a saúde dos pacientes, as perspectivas dos pacientes. Então, eu achei que nos livros transparece amor, porque eu acho que neste século XXI o problema maior é falta de amor, de consideração, sabe? E percebi essa mensagem fortíssima nos livros dele. Disse, meu Deus, uma pessoa que está escrevendo e levando esperança para os outros, eu preciso conhecer pessoalmente. Então, baixinho eu convidei e baixinho ele aceitou. Ele deve fazer uma apresentação ainda neste ano. Nós estamos muito orgulhosos com a presença dele no Instituto, mas eu, pessoalmente, pela história de vida que eu tenho, reconheço o valor da obra dele. Dona Nelly, há poucos dias eu fui convidado para me encontrar no Instituto, porque 3 elementos iriam ingressar. Um é o atual ministro do Supremo, Henrique Ricardo Lewandowski. O segundo é o Dr. Roque Marco Savioli, que é cardiologista. E a senhora se referiu a livros que ele escreveu. E o terceiro é Marco Antônio Ramos de Almeida. Esse terceiro, o que ele é? Ele é superintendente da Associação Vivocentro. E desde 2002, quando eu tomei posse, foi a minha primeira gestão, muito atribulada, cheia de problemas, mas nesses momentos é que a pessoa conhece e reconhece os amigos. E ele sempre deu um apoio muito valioso ao Instituto, sempre promoveu o Instituto, sempre esteve presente, assinando os livros com um sorriso nos lábios. E qual é a missão dele? Ele é a pessoa que coordena todas as atividades de restauração do centro de São Paulo. Nós chamamos Centro Histórico de São Paulo, né? Como eu vivi a minha vida inteira quase que em função do centro, porque quando eu era criança, São Paulo era o centro. Eu me lembro de ir para a Patriarca com a minha mãe e eu dizia, mas o que é isso de patriarca? Eu perguntava para minha mãe, o que quer dizer patriarca? O que é isso? E Líbero Badaró, não estou sabendo quem essa pessoa é, né? Então, a história de São Paulo parecia que tinha início na Praça Patriarca, mas para as crianças da época também acabava na Praça Patriarca.
era o que existia. Então, Deus me deu uma longa vida e eu agradeço, porque sempre penso que quando Deus dá uma longa vida é porque a pessoa tem uma missão para cumprir. Eu vejo toda a evolução de São Paulo, desde criança, dando pulinhos na Praça Patriarca, até agora em que eu vejo uma São Paulo completamente diferente. E o Dr. Marco Antônio é aquele que orquestra, e é muito difícil fazer isso, o centro histórico. Eu faço parte do conselho da Associação Vivocentro, eu compreendo todos os problemas que são complexíssimos, de difícil resolução, mas sempre que ele entra no Instituto, eu digo assim, boa tarde, bandeirante, porque para mim o Dr. Marco Antônio é um bandeirante, ele sempre sorri, né? Digo, boa tarde, bandeirante. Ele está desbravando o centro histórico. Os prédios estão mais bonitos, as ruas estão mais limpas e assim vamos progredindo aos poucos. E eu fiquei muito contente também porque o prédio ao lado do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo foi comprado pela Universidade de São Paulo. Então, vai valorizar muito esse quarteirão nosso. Isso foi uma boa notícia que o reitor, o professor Grandino, nos deu. Temos ao lado um prédio da Universidade de São Paulo, onde está o meu coração e do meu marido. Que beleza. Eu fiquei contente com isso também. Dona Nelly, e esse prédio do Instituto, onde está funcionando o Instituto, pertence a quem? Eu gostei muito dessa pergunta, porque sempre eu digo a mesma coisa em várias partes dos Brasis, pertence ao Instituto, quer dizer, é o único Instituto Histórico e Geográfico no Brasil que tem um prédio de 9 andares, porque nós tivemos uma diretoria gloriosa. Qual foi? Qual foi? Todas as diretorias se sentem gloriosas até certo ponto. Mas essa, de fato, foi de Toné e de Ernesto de Souza Campos. Ernesto de Souza Campos foi o grande historiador da Universidade de São Paulo. O melhor livro que existe sobre a Universidade de São Paulo é de autoria de Ernesto de Souza Campos. E eles tiveram esse objetivo, que fico até admirada, porque eu gosto muito de ler atas, o que é uma raridade. Eu me encanto com as atas antigas para saber o que aconteceu, o que vai acontecer no futuro, né? Porque sem o passado não existe nem presente, nem futuro, nem nada, né? Se esquece. E eles tiveram a coragem de construir o prédio. Então, nas atas, eles diziam, eu não sei se nós vamos aguentar, porque o dinheiro era emprestado, né? E várias vezes dizendo isso. E conseguiram chegar ao fim. Por isso que eu sinto esse amor muito grande pelo Instituto, porque eu percebo o esforço de várias gerações. Cada vez que eu entro no Instituto, eu percebo esse esforço. E quanto é digno e nobre a pessoa saber o que tem para recordar. Porque nós precisamos ser seletivos para recordar. E o Instituto é a recordação da cidade de São Paulo, é a recordação de São Paulo, do Estado, é a recordação do Brasil. Somos nós, né? E tem uma curiosidade que também poucos conhecem, já entraram dezenas ou centenas de vezes no Instituto, mas não perceberam. É que o portal do Instituto era o portal do antigo palácio do governo do Estado de São Paulo, que estava localizado no pátio do colégio. É uma história antiga, precisaria de 2 ou 3 ou 4 entrevistas e eu interrompo aqui, mas quando o palácio do governo foi demolido, e muitas pessoas sentiram esse momento por várias circunstâncias, a porta foi comprada por um dos diretores e foi instalada num prédio que é da década de 50. Então, do ponto de vista da arquitetura, as pessoas entram na década de 50 com uma porta muito anterior. E às vezes falam, eu não sabia, era a porta do palácio. Não. Eu acho que isso é pitoresco também, que as portas também se comunicam. Que beleza. Dona Nelly, nós estamos falando sobre o Instituto Histórico e Geográfico. Qual é a finalidade dele? A finalidade dele é promover a história de São Paulo no sentido de levar às outras gerações as recordações que merecem ser lembradas. Quanta Olha, coisa. só tem um livrinho aqui que eu estava vendo. O que é esse livrinho?
Esse livrinho eu fiz questão de trazer aqui, porque um dos objetivos máximos do Instituto, eu diria até um dos principais, é levar às novas gerações a história e a geografia da cidade e do estado de São Paulo. E, curiosamente, eu desafio qualquer pessoa que esteja me ouvindo, eu desafio no sentido, vá a qualquer livraria e pergunte assim, tem um livro sobre a história de São Paulo? Tem um livro sobre a cidade de São Paulo? Assim, para escolares. Vão ficar surpreendidos, não tem coisa alguma. Eu já levantei esses dados com outros presidentes dos outros estados e praticamente a história de São Paulo, da cidade, a geografia da cidade sumiu, desapareceu. E eu trouxe esse livro porque havia uma escola, eu fui só no jardim da infância dessa escola, porque depois eu estudei no Desoazô. Mas alguns meses eu fui lá e esse era o livrinho que a diretora, todo mundo chamava Dona Sinhá, Dona Sinhá. Eu tinha medo da Dona Sinhá naquela altura. Mas ela ensinava com esse livrinho aqui. Ela recortava dos jornais, das revistas da época. E aqui eu disse para Dom Mútulo, baixinho, antes de começar, isso daqui dá uma tese de doutoramento. Eu orientei 15 teses. Falei, isso dá uma tese de doutoramento, a sabedoria que a Dona Sinhá tinha. Então, antes de nós entrarmos na escola, todo mundo cantava vários hinos, a filha tocava piano. E quando eu visitei a filha, que morreu recentemente, com 102 anos, ela me deu isso. Então, eu acho que isso é um exemplo no Brasil inteiro. Isso é história, é uma pessoa que se esforçou. É belíssimo o livro. Dona Nelly, antes de nossa entrevista, ela me mostrou esse livro. Eu fiquei encantado, porque é toda uma história de São Paulo que se encontra nas mãos dela neste momento. Portanto, disse ela muito bem que vale isto tudo para uma tese de doutoramento. Eu acho. Dá uma tese de doutoramento isso aqui. Dona Nelly, outra coisa. O Instituto promove cursos? Promove curso, sim, eu gostei da pergunta. Nós temos um curso que é coordenado pelo professor Jorge Sintra, Jorge Pimentel Sintra. Ele é nosso colega, porque é professor da Escola Politécnica, colega não aposentado, na Universidade de São Paulo. E o curso é belíssimo, muito bem sucedido. Eu acho que ele merece ter mais divulgação. Isso realmente eu acho que precisa ser mais divulgado o curso. E além de ter esse encontro, que é uma vez por semana, às terças-feiras, das 6 às 9 horas, o professor Jorge faz passeios pelo centro histórico da cidade que são absolutamente incomparáveis. Não é aquele passeio que diz, esse prédio é isso, esse prédio é aquilo. Ele compreende a história do prédio, a arquitetura do prédio, o significado do prédio. Então, ele junta, às vezes, 20 pessoas, soube que até mais ele já juntou, na frente do Instituto e faz passeios variadíssimos. Não só com os alunos do curso, o que já seria muito, mas com amigos, pessoas que se interessem pela história de São Paulo. Então, temos esse curso e outros projetos também que gradativamente vão ser realizados, se Deus quiser. E quem que está ajudando, que está pagando as despesas todas? É governo? Não é o governo, não. Nós temos 9 andares e temos 3 inquilinos. E a pirueta é essa, eu acho que é a palavra certa, é a pirueta. Nós temos 3 inquilinos e temos as mensalidades dos membros do Instituto. E essas então é a fonte de renda. A fonte de renda é essa. Essas são as mensalidades que pesam muito no Instituto, não é? E os 3 inquilinos que gostam muito do Instituto e do que acontece lá se sentem orgulhosos, porque cada vez eu digo para eles, quando eu vejo no corredor, vocês bem que estão orgulhosos de estarem nesse prédio, não é verdade? Dona Nelly, pois quando eu estive lá no Instituto, a senhora pediu que eu fosse ao 7º andar. E lá eu percebi, no 7º andar, que havia uma exposição de coisas antigas, é uma espécie de um museu.
Nós estamos montando o museu, eu gostei da pergunta também, porque tudo no Instituto está se renovando. E o curador do nosso museu é Júlio Abbe. Então, eu não poderia dizer que no momento esse museu, pequeno museu, a sala onde se encontram as peças, esteja aberta ao público. Mas nós temos coisas muito valiosas e uma delas que eu mais me orgulho, porque essa é demais mesmo, a raridade, nós demos um prego da primeira igrejinha de São Paulo. No dia 25 de janeiro, último, eu entreguei para o padre Contieri, e todo mundo se surpreendeu, aquele prego. Era um prego de 1554. E eu tenho uma foto do padre Contieri assim, em que na mão ele mostra o prego, que é bonito, né? É uma beleza, uma coisa assim, bom, é quinhentista, digamos assim. E no outro ele tem o documento comprovando a origem do prego. Então, uma entidade cultural... Qual é a origem do prego? É da fundação, do pátio do colégio. Sim. Porque foi demolido. Não é, aquilo que nós vemos agora não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta. Foi sendo demolido. Inclusive, quando construíram o Palácio do Governo, que isso é outra história. Mas encontraram as coisas. E esse prego estava conosco guardadinho. É um prego grande desse tamanho, né? E quem escreveu o que aconteceu, por que esse prego está conosco, foi Teodoro Sampaio. Então é muito bonita essa foto, assim, no pátio do colégio, que está reformado, né? O senhor já viu, por Cláudio Pastro, né? Então aparece o prego. O prego de um lado? E depois o documento do outro. E o padre Contieri sorrindo, todo mundo sorrindo, né? Porque ver um prego de 1554 tem que sorrir mesmo, né? Por quê? Deus guardou. Que beleza de entrevista com a doutora Nelly, presidente do Instituto Histórico e Geográfico aqui de São Paulo. Ela acabou de nos falar sobre a história, quando nasceu esse instituto, nos falou sobre a sua finalidade, começou a desenvolver também todo o trabalho que lá está existindo, cursos, etc., como se mantém. Acabou de nos falar do prego da primeira capela, a primeira igreja, lá do pátio do colégio. Meus parabéns, dona Nelly. Eu só tenho que agradecer que a senhora aceitou o convite, veio aqui e falou desse Instituto Histórico a todo o nosso querido Brasil. São 110 milhões os telespectadores dessa televisão. Eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, que Dom Mútulo me deu, e convido todos esses brasileiros, eu sou corajosa, para visitar o Instituto Histórico Geográfico de São Paulo e ver o prego que está no pátio do colégio. Obrigada.